Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 15 em diante, é a leitura que nós vamos fazer da palavra de Deus. Não quero ser demorado, mas quero ser objetivo com a palavra que Deus colocou no meu coração, e aquilo que o Espírito Santo tem para nós, eu creio que Ele vai continuar transmitindo ao seu coração. Você crê? Diga um amém nesta noite, amém? João 14, 15 está dizendo: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Amém. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Amém. Meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Aleluia. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Esta palavra que eu vis não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que os tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e voltarei para vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Amém. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. E a igreja fala um amém bem forte aí, amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Que palavra bem propícia nesta noite aos nossos corações, porque a intenção de nós estarmos aqui é orar, é interceder, é ouvir testemunhos tão maravilhosos como nós já ouvimos, mas também o objetivo de um momento como esse que nós denominamos nesta sexta-feira de vigília é para buscar a presença do Espírito Santo. Se você está aqui cansado corporalmente, eu até entendo, o Senhor até entende. Mas o teu espírito, a tua parte espiritual deve estar conectado com o Senhor. Porque esta parte que anela ao Senhor, se a tua parte espiritual estiver anelando ao Senhor, você pode até ter passado por um momento agora de cansaço, por um momento aqui que você está com vontade de estar na sua casa, mas a sua parte espiritual te fará entrar na dimensão de Deus nesta hora, no momento da meditação da palavra, porque quando nós estamos em contato, quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos em sintonia com o Espírito Santo, com certeza, por experiência própria, o Espírito Santo faz com que o cansaço saia da nossa vida e nós sejamos renovados pela sua presença na nossa vida. Quem já passou por isso? De chegar em um momento de culto, cansado por causa de um dia, de problemas que ocorreram na sua vida, e pelo fato do Espírito Santo ter visitado a sua vida, o seu corpo, a sua alma, você se renovou, voltou para casa renovado na presença do Senhor. Levanta a sua mão, se já aconteceu com você. Eu sou o primeiro a levantar a mão, porque inúmeras vezes
Isso já aconteceu comigo e eu creio que também já aconteceu com você. Quando nós estamos aqui diante desse texto tão maravilhoso, nós vamos presenciar um texto muito importante, um texto muito decisivo para aqueles que estavam bem próximos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos perceber que Jesus ele pregou várias instruções. Jesus pregou o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Jesus ensinou sobre céu. Jesus falou sobre inferno, ensinou sobre inferno. Jesus falou sobre a vida de santidade. Enfim, Jesus ensinou de várias coisas. Mas agora, queridos, o momento estava para ter uma decisão. A decisão estava bem próxima. Qual é a decisão, pastor? Que eu preciso de saber também que Jesus estava para tomar. A decisão segundo a orientação, a vontade do Pai, de ir até o monte chamado Caveira, Calvário. E lá, então, entregar a sua vida como expiação, no meu lugar, no seu lugar, no lugar de toda a humanidade daquela época e de toda a humanidade que já passou depois de Jesus até os nossos dias e até o dia do arrebatamento da igreja, o que Jesus passou na cruz do Calvário, de morrer lá, foi e continuará sendo por todo ser humano que está na condição de pecador, mas que aceita Ele como Senhor da sua vida e é redimido e é perdoado de todos os seus pecados. Era um momento muito decisivo. E agora, queridos, depois, olhando para o Calvário, para aquela cena que nós já sabemos, mas eles não sabiam ainda, Jesus estava pregando, falando, e eles não entendiam em certas ocasiões, principalmente quando Jesus falava por intermédio de parábolas. Que eram parábolas? Eram histórias que Jesus tirava do cotidiano e trazia então aplicação prática para a vida deles. Muitos daqueles, ou creio a grande maioria, algumas vezes Jesus ensinava as parábolas para quem estava mais próximo. De outras vezes Jesus não ensinava as parábolas. E a maioria das pessoas não entendia o significado das parábolas. Jesus ensinava, Jesus mostrava, mas eles estavam naquela expectativa, eu creio no coração deles. Vocês sabem muito bem o que aconteceu com dois dos discípulos de Jesus, quando eles estavam a caminho de Emaús. Jesus já havia morrido, Jesus já tinha partido, dessa terra dos viventes, e eles, por estarem tristes, foram até Emaús para encontrar com outros, e neste caminho eles discutiam, falavam, muito entristecidos, e eles não sabiam o que iria acontecer. Aqui também esses que seguiam a Jesus não sabiam tão pouco por que Jesus iria morrer e o que iria acontecer. É claro que Jesus sempre veio falando, tentando explicar o porquê que ele iria morrer na cruz do Calvário. E agora, depois entre a morte e a ressurreição e Jesus sair desta terra e voltar para o lugar que primeiro ele veio, o que iria acontecer com aqueles que seguiam a Jesus e estavam aqui na face desta terra? O que iria passar com eles? Será que eles iriam se dispersar novamente? Voltarem às suas próprias vidas? Será que eles iriam continuar seguindo alguém como João Batista também naquela época, sendo o primo de Jesus? Ele se levantou como precursor, como o último dos profetas, depois de 400 anos, chamado silêncio profético, entre a ida do povo para o cativeiro babilônico e o retorno do povo, houve um período chamado, o silêncio profético, período interbíblico entre o Antigo e o Novo Testamento. Nenhum profeta mais se levantou e o silêncio então veio no meio dos profetas, no meio do povo de Israel. Agora, depois de 400 anos, Deus, pela sua bondade e para preparar o caminho do deserto, o que Deus faz? Levanta o primo de Jesus, João, nascido de uma mulher estéril, com seu pai que era sacerdote. Então o Senhor dá uma promessa, e nasce João, e por causa daquilo que ele faz, que era batizar todos aqueles que ouviam a palavra do reino e se arrependiam verdadeiramente, foi colocado o seu sobrenome de Batista por causa da maneira pelo qual ele batizava. E agora João vem, e ele tem discípulos que estão seguindo a ele, porque ouviram a palavra do reino por intermédio do profeta, que era ele, chamado João, codenominado Batista.
Então este homem vinha pregando, e Jesus também, pelo fato de pregar, tinha muitos dos seus seguidores. Mas e agora? O que iria passar com estes homens que estavam seguindo Jesus? Queria passar com estas mulheres que estavam seguindo Jesus. Sabedor de todas as coisas, eu louvo o nome do Senhor. Deus já preparando o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Porque não pensa você, já aplicando aqui no nosso contexto, que nós estamos dentro de problemas, de dificuldades, de caminhos, que nós, ao nosso olhar humano, racional humano, limitado humano, a gente olha assim e começa a pensar, será que tem fim? Será que essa prova tem fim? Será que este problema tem fim? Será que essa enfermidade tem fim? Será o que o meu parente está passando tem fim? É claro que aos seus olhos isso pode estar demorando, isso pode estar tardando, isso pode estar desgastando a tua fé, te enfraquecendo, mas Deus que está lá sentado no seu trono de glória, o Senhor soberano que criou os céus, que criou a terra, Ele está olhando de lá, está comandando tudo, e está tomando conta de tudo, e já está providenciando desde o começo, quando você e eu começamos a passar por esta provação, por estas provações, por estas lutas, o fim, porque o fim vai ser melhor do que o começo, o fim de todas as coisas vai ser melhor do que o começo, e Jesus já havia preparado o que iria acontecer com eles após ser assunto ao céu, ser levado ao céu. Sabe o que Jesus já tinha preparado? Já tinha preparado alguém que ficaria no seu lugar. E esse alguém, no original grego, tem o nome de Parácletos. Este nome em grego, nós vamos aprender aqui nesta noite, segundo a recomendação de Jesus, ele é muito importante, ele tem um papel importantíssimo para com a vida daqueles que seguem Jesus, que hoje em dia são chamados a Igreja de Cristo Jesus, a igreja local, a igreja visível, mas também a igreja invisível, que está espalhada pelos rincões deste planeta chamado planeta Terra. O tema que eu gostaria de trabalhar com você nesta noite está baseado neste texto do capítulo de número 14, de 15 a 29, e nós vamos compreender que este Parácletos, ele deve ser conhecido, não ser conhecido só na teoria, mas ser conhecido em um relacionamento. Ele quer que nós relacionemos com ele. Pastor, o que é este Paráclito? Em primeiro lugar, nós precisamos ter um relacionamento com esse Paráclitos, porque ele é, em primeiro lugar, segundo o que a Bíblia nos mostra. A Bíblia é repleta de textos que vai nos mostrar quem realmente é. É usado pela maioria dos estudiosos, dos pregadores, um texto que está em Mateus capítulo de número 28, versículo 19, falando sobre a Santíssima Trindade. Esse Paráclitos é, na sua essência, chamado Espírito Santo poderoso, o Espírito Santo. Lá em Mateus 28, 19 está dizendo, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. E depois que fizer discípulos de todas as nações, há uma recomendação, batizando-os em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é esse Paráclitos? Ele é mencionado em uma doutrina muito importante, chamada doutrina da Trindade, ou doutrina do Espírito Santo. Aqui no livro de João, é o lugar que especificamente no capítulo 14, 15 e 16, vai decorrer falando como ele é, como ele vai surgir, qual é a sua maneira de agir. Aqui há uma aula teológica e prática que futuramente, se nós contextualizarmos, olharmos o que está acontecendo no momento que Jesus fala dele, que iria acontecer depois, além da teoria que Jesus está pregando para eles. Então esse Paráclitos é citado em João 14, 15 e 16. Quem ele é? Em primeiro lugar, eu vou perceber que ele é chamado de Consolador. Essa palavra Parácletos quer dizer no original
Consolador. João 14:16, João 14:26, João 15:26, João 16:7 e primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1, vai estar falando sobre esse Consolador. As passagens que são mais fortes falando sobre a palavra Consolador estão todas elas sendo referidas aqui neste evangelho chamado o Evangelho de João. Qual é a função dele? O que ele veio para fazer? Quem é ele de verdade? No português, essa palavra consolador quer dizer... Consolador, é usada a palavra paráclitos como consolador, como confortador, como conselheiro. E lá em João, nós usamos muita palavra, mas nós não entendemos em certas horas quando nós usamos a palavra advogado. Lá em João 2:1, fala da palavra advogado, que está relacionado a ele como consolador na função de advogado. Aleluia. João 14:16 está dizendo assim, Jesus dizendo: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, ou seja, ele vos dará o Paráclitos, para que esteja convosco para sempre. Então o Paráclitos não vai estar só um exato momento, ou só alguns momentos da nossa vida, mas Jesus está dizendo: olha, eu vou orar ao Pai, eu vou interceder por vós na presença do Pai, e quando o Paráclitos vier, ele vai estar convosco para todo sempre. Enquanto vocês estiverem na face desta terra, servindo a Jesus Igreja Ebenezer, servindo o Senhor Jesus aqui nesta terra, ele vai estar em vós, ele vai estar conosco, agindo e trabalhando na nossa vida para glorificar o Pai, porque é uma promessa do Pai, aleluia. Versículo 17 diz assim: ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Aí Jesus diz: mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quem pode levantar a mão e adorar? Adorar. Ele habita em vós e ele estará convosco. Que promessa maravilhosa. Se fizermos uma comparação, pode até ter uma discrepância, pode até ter uma diferença entre 14:26 e 15:26, porque lá em 14:26 fala que é o Pai que vai enviar o Espírito Santo, vai enviar o Consolador. Lá em 15:26 fala que é o Filho que vai enviar o Consolador. Mas nós precisamos de entender, quando nós estudamos sobre o Pai, estudamos sobre o Filho, lá no Antigo Testamento tem duas palavras relacionadas a Espírito Santo. Primeiro a palavra ruá, que quer dizer vento, quer dizer fôlego, quer dizer espírito. E a palavra no Novo Testamento, que é esta palavra que nós acabamos de ver, que tem relacionamento com a palavra pneuma, que também quer dizer vento, quer dizer sopro, quer dizer espírito. E quando aqui nós olhamos para o texto, diz assim: o Espírito da verdade. A palavra verdade, João 14:6, que está dizendo Jesus referindo a ele? Ele disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, que é Deus, se não passar por mim. Então Jesus está dizendo que ele é a verdade. Se é o Espírito da verdade, o Consolador da verdade, e se Jesus é a verdade, Jesus e o Espírito Santo e o Pai, todos eles estão ligados na mesma essência. Agora vamos cair numa real aqui, irmãos. Você imagina que Deus iria enviar o Espírito Santo, o Consolador, e Deus iria mandar alguém representar a ele, ou ser o nome dele, ou ser embaixador dele, de menor escala, de menor influência, de menor poder do que ele? De forma alguma. É da mesma maneira que quando, vou dar um exemplo, o presidente não pode ir, ele envia o vice-presidente ou alguém que está no escalão de representatividade, mas que tem qualidades, que aonde esta pessoa chega,
vai estar representando o país, vai estar representando o presidente, vai estar representando todas as áreas daquela instituição. Por isso que é muito importante nós entendermos que o Espírito Santo e o Filho e o Pai, eles são uma coisa só, eles são a mesma essência. Quando Jesus está dizendo assim, eu vou enviar outro Consolador, Jesus está dizendo que esse outro Consolador não é inferior, ele não tem menos poder, mas ele tem a mesma essência, ele tem a mesma significação do que Jesus. Enfim, nós vamos entender que eles não estariam órfãos. Por isso que Jesus diz aqui, olha, vocês não vão ficar órfãos. Sabe por quê? Porque quem vier vai ser igual a mim, vai me representar da mesma altura, e vocês vão estar satisfeitos quando ele chegar, manifestar, habitar em vós e trabalhar na vossa vida. Ele está aqui nesta noite, o Espírito Santo, para fazer maravilhas, porque ele e Jesus têm uma ligação íntima. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha, para você entender que eles todos estão em uma mesma sintonia. O Pai e o Filho são um, assim como o Espírito Santo é um com o Pai e também com o Filho. Não são três deuses, mas nós vamos entender que o próprio Deus, ele se manifestou diante da história de maneiras diferentes. Deus, como Pai, foi o Criador, como Filho, foi o Salvador. E agora, para que a igreja, para que os discípulos de Jesus não se encontrassem sós e órfãos, para que não soubessem a direção e o que fazer, Jesus disse, olha, vocês não vão turbar os vossos corações, vocês vão ter paz, porque quando eu for, vou enviar o Paráclitos, o Espírito Santo, o que vai consolar, o que vai agir de uma maneira poderosa. Ele é o meu representante, ele sou eu, ele é o Pai, e quando ele chegar, vai estar no meio de vós e vai agir na vida de vocês e através da vida de vocês. Quem está entendendo essa mensagem aqui nesta noite, diga aleluia e diga glória a Deus. João 17, 21, Jesus declara que ele e o Pai, eles são um. Também em João 10, 30, há um versículo pequenininho que Jesus diz assim, eu e o Pai, nós somos um, e o Espírito também está nesta mesma significância. Este Paráclitos, esse Consolador, quem ele é? Você vai ver, rapidamente falando aqui, que ele tem um papel importantíssimo na nossa vida e no meio da igreja, e tem para fazer no coração de todos os seres humanos que receberem a Jesus como Senhor e como Salvador. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Sabe por quê? Porque eu compreendo, segundo a palavra de Deus, que lá em João 16, 8, 1 Coríntios 6, 19, 1 de João 2, 1 e o versículo 27, ele age para convencer as pessoas. Lá em João 16, 8, fala assim, que quando ele vier, que é o Espírito Santo, o Paráclitos, o Consolador, ele vai convencer o mundo de três coisas, o ser humano de três coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Quem pode levantar a mão e agradecer ao nome do Senhor? Segunda coisa, ele vai levar o homem até ter o contato com Deus. Terceira coisa, o Espírito Santo em Atos 4:3 diz que ele falava para as pessoas. Então ele é uma pessoa porque ele convence, ele é uma pessoa porque ele conduz pessoas até a presença de Deus. Ele também fala. Quarta coisa, ele habita no coração das pessoas. João 14:17, eu vou ler o versículo rapidamente. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, pois habita convosco. Vira para alguém do seu lado e fala assim: o Consolador, o Espírito Santo habita em você, habita em mim. Aleluia! Ele habita em nós, habita convosco e estará
em vós. Outra coisa que ele faz, ele testifica. Ele tem o poder de testificar. João 15, 26. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Irmãos, olha aqui, que papel maravilhoso, olha que ação maravilhosa, por ele habitar em mim, por ele habitar em você. Sabe quem convence a nós, por não ter visto Jesus carnalmente, por não ter visto Jesus face a face, porque bem-aventurados são, sabe quem? Quem não viu, mas que tem fé que Jesus está vivo, que Jesus está vivo. Mas quem faz essa obra, quem é? É quem habita aqui dentro, é o Espírito Santo que habita dentro de mim. Dentro de mim ele está falando, lá na minha fé, lá na minha parte espiritual. Olha, aleluia, Jesus está vivo, Jesus é verdadeiro, ele é poderoso, ele morreu por você. O Espírito Santo, ele vai testificar aqui dentro que é verdade a palavra da cruz. Pode levantar a mão e dar um glória. Você sente essa confirmação dentro de você? Quem sente a confirmação dentro de você que a palavra da cruz é verdadeira? Quem sente a confirmação que Jesus está vivo? Quem sente? Quem sente? Sabe por que você está sentindo, levantando a mão convicto? Porque dentro de você está o Espírito Santo. Que coisa linda! Dentro de nós, pastor Elaine, igreja, nós estamos tendo essa convicção porque alguém dentro de nós está testificando. Jesus é verdade, palavra de Deus é verdade, o céu é verdade, o inferno é verdade. Aleluia! Precisamos ter essa confirmação, porque de nós mesmos, escuta bem, vasculhe a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver alguém que é convicto desta verdade. Você vai ver, segundo a palavra de Deus, eu estou fugindo um pouquinho, mas tem a ver com isso. Você vai ver, segundo a palavra de Deus, aquele jovem que saiu de casa chamado o quê? O jovem rico, não é? Aquele jovem que recebeu uma herança do pai, que estava ali, que denominam ele de pródigo, recebeu herança, revoltou com o pai e foi embora. Quando ele perdeu tudo, gastou tudo com meretrizes, com a vida profana, e ele se encontrou sem nada, agora cuidando de porcos e comendo comida de porcos. O que aconteceu com ele? Ele estava convertido? Não, ele estava convencido que lá na casa do pai era melhor, mas ele não tinha convertido para voltar. Ele sabia, lá na casa do pai é melhor. Tem pessoas que estão dentro da igreja ouvindo a palavra, mas não deixam o agente que testifica dentro de você que é verdade absoluta, que Jesus vive, que você precisa tomar uma posição, que você precisa viver uma vida de santidade para morar no céu e não no inferno. Só quem pode fazer essa obra, sabe quem é? Não é a minha mente, não sou eu mesmo, é quem habita dentro de nós, é Deus, o Espírito Santo, o Consolador. Só Ele pode me convencer. Eu li o texto e falei o texto. Só Ele pode me convencer que eu sou um pecador. Se não, pelo contrário, eu vou achar que eu sou autossuficiente, que eu posso salvar-me, que eu posso fazer tudo aquilo que eu bem quiser e alcançar. Eu vou chegar até a parede ali e não vou passar dali, porque esta parede não tem como eu passar. Mas se o Espírito Santo estiver dentro de mim, ele vai me dizer que eu sou limitado, que eu tenho limitações, que eu preciso da graça de Deus. Vai me convencer, sabe por quê? Porque Ele é Deus, Ele é poderoso para agir na minha vida, para trabalhar na minha vida e para confirmar dentro de mim que só Jesus é que pode começar e terminar a boa obra na minha e na sua vida. Pode levantar a mão e dar um glória aí, amém? Louvado e exaltado seja o nome maravilhoso de Jesus. Existem várias coisas. Ele pode ensinar, Ele pode guiar, Ele pode inspirar. Ele intercede e ajuda nas nossas fraquezas. Que texto lindo, lembram? Romanos 8, 26, 27. Lá fala que o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos pedir, nós não sabemos clamar ao Pai, mas quando Ele trabalha dentro de nós, Ele pega as expressões de murmúrio, né, de murmúrio assim, de falar baixinho, Ele pega as lágrimas, Ele pega a tristeza, e Ele sabe muito bem transcodificar a maneira que o Pai precisa de saber como nós estamos. Diz que Ele intercede por nós na presença do Pai. Sabe como?
com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Ele justifica, ele revela e ele, entristece-se. Ele também se entristece. Ele também entristece. Outra e última coisa que o Espírito Santo faz, em Atos 16:6, ele faz com que as pessoas parem e não transmitam a palavra. Então ele tem poder de dar um stop na nossa vida. Ele tem o poder de fazer-nos parar por causa do propósito que ele tem relacionado a nós e aquilo que ele quer fazer. Talvez você tenha hora que quer falar, que quer pregar, que quer discutir, mas o Espírito que está dentro de você, ele é tão organizado, ele tem tantas leis maravilhosas e absolutas, que existem horas que ele fala conosco: olha, não adianta discutir, pare. Lá em Atos capítulo 16:6 fala nisso, que ele mesmo impediu as pessoas de não falarem, de não transmitirem. Sabe quem pode organizar algo na nossa vida que está organizado, desorganizado? Quem habita dentro de nós, o Espírito Santo. Eu quero dizer uma coisa para vocês bem prática. Quando nós buscamos uma sintonia com o Espírito Santo, igreja, quando nós acreditamos que ele é da mesma essência do Pai, que ele tem um papel maravilhoso de consolador, que ele pode agir como uma pessoa dentro de nós para nos ensinar, para nos guiar, para nos redaguir, para poder trabalhar e equilibrar a nossa vida, é bom demais, porque ele vai colocando os pingos nos is, as coisas que estão fora de harmonia. E quando o Espírito Santo trabalha, eu quero dizer a igreja, ele trabalha de verdade, ele trabalha colocando as formas do céu dentro de nós. Só o Espírito Santo, como consolador, como agente de restauração, pode mudar a vida da igreja, pode mudar a sua vida, pode mudar a vida de um pecador. E nesta noite, ele manda dizer à igreja, ele está aqui para poder ter um relacionamento com cada um de nós. Aleluia. Exaltado seja o Senhor. Segundo e último lugar, o Espírito Paráclitos, ele é conhecido como Consolador, mas em segundo e último lugar, nós precisamos de entender o que ele faz e o que ele fez. O que ele fez e o que ele pode fazer. Lá no Antigo Testamento, nós vamos presenciar uma missão muito especial do Espírito Santo. E há uma discrepância, uma diferença visível quando nós começamos a estudar o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo não agia como no Novo Testamento. Eu vou falar um pouquinho do Antigo Testamento para você poder entender. O Espírito Santo, sabe como que ele fazia no Antigo Testamento? Em certas ocasiões que alguém precisava de ser usado por Deus, ele se apoderava daquela pessoa. Então o Espírito Santo era dado como gotas, era derramado como gotas na vida das pessoas. E depois que Deus usava pelo seu Espírito a vida de determinadas pessoas, tanto homens como mulheres, então o Espírito Santo, ele não agia mais por intermédio da vida daquelas pessoas. E aí, o que acontecia? A função dele era para dar força e encorajar os homens e as mulheres a cumprirem o propósito e as ordens de Deus, e dando então sucesso àquela missão que Deus queria que fosse executada. Nós podemos olhar para alguns personagens, a vida de Saul. Diz a palavra que quando Deus escolheu Saul para ser o primeiro rei de Israel, Saul foi cheio do Espírito Santo e ele começou a profetizar através do dom de profecia. Percebemos também na Bíblia que um homem chamado Sansão, quando Deus queria usar ele, Deus derramava, apoderava dele, o Espírito Santo apoderava dele, e quando ele era cheio do Espírito Santo, ninguém podia contra Sansão, exércitos caíam por terra e Deus era glorificado por intermédio da vida de Sansão. Percebemos também a vida de Gideão. Quando a Bíblia fala, Gideão teve medo, passou por aquelas provações, ele passou por aqueles testes também, provando a Deus se era permissão, se Deus estava. Mas diz que quando Gideão terminou de provar,
Deus, e Deus respondeu para ele. Diz que o Espírito Santo entrou na vida de Gideão e capacitou a ele para separar 300 homens e fossem para vencer a batalha que Deus iria dar vitória para eles. E para encerrar, de tantos que o Antigo Testamento me mostra, que o Espírito Santo não era derramado como cachoeira, mas apoderava e usava aquelas pessoas, naquele exato momento, a vida de Davi. Quando o Senhor, a Bíblia fala, quando o Senhor escolheu a Davi por intermédio de um homem chamado Samuel, diz que quando o óleo foi derramado na cabeça de Davi, o Espírito Santo entrou na vida de Davi e usou ele para ele vencer guerras e batalhas. E uma muito importante que nós sabemos, que o Espírito Santo usou ele, foi para que ele jogasse o grande gigante Golias por terra e o nome do Senhor fosse aclamado. Aleluia. Que só ele é Deus, que só ele é Deus. Aleluia. Então lá no Antigo Testamento o Espírito Santo apoderava, era derramado como gotas. Mas já no Novo Testamento, nós presenciamos que quando Jesus está ao lado dos seus discípulos, eles não precisavam do Espírito Santo, porque o próprio Jesus, que é da mesma essência do Espírito Santo, estava ali. E aí a palavra de Deus vai nos mostrar, queridos e amados irmãos, que o próprio Jesus no capítulo 14, 17, ele diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, pois habita convosco, é o verbo agora no futuro, e estará em vós. Então Jesus está dizendo, olha, eu e o Espírito somos a mesma essência. Eu estou aqui agora, vocês não precisam do Espírito Santo. Jesus está dizendo, porque eu e o Espírito temos esta mesma essência. Mas quando eu sair de cena, ele vai habitar, ele estará em vós. É isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus sai de cena, a igreja, sabe o que acontece? Acontece algo tão miraculoso, tão planejado como promessa, tão maravilhoso da parte de Deus, que lá no capítulo 1 de Atos, eles já sabendo da profecia de Joel 2, eles então estão desgovernados. Mas escuta uma coisa, quem sabe da promessa de Deus pode estar perdido momentaneamente, mas daqui a pouco se encontra, porque a palavra de Deus traz luz ao nosso caminhar, traz luz aos planos divinos. E aí eles lembraram, olha, nós estamos sem Jesus, mas Jesus esteve ao nosso lado nos ensinando. E o ensino de Jesus é que nós não estaríamos órfãos. Aí começou a consolar o coração deles, que nós não estaríamos sozinhos, que ele iria mandar o Paráclitos, a mesma essência, como advogado, como consolador, como ajudador. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que o profeta Joel falou, vamos estar orando, porque nos últimos dias o Senhor Deus prometeu que derramaria do seu ruá, que derramaria do seu pneuma, que derramaria do Paráclitos sobre toda a carne, aleluia, e ele traria consolação. Capítulo 1, entra 120 homens, fora mulheres, ali no meio dos homens, que dava mais um montante, e eles começam a buscar a Deus em um lugar chamado cenáculo, e a oração deles é: Senhor, não nos deixa órfãos, Senhor, não nos deixa sozinhos, a tua palavra é o nosso guia. Isso eu estou conjecturando, tua palavra é o nosso guia, a nossa consolação. Envia a promessa do Espírito Santo, ele é o Paráclitos, ele é o Consolador, envia a promessa do Consolador. E aí, numa festa tão importante para Israel, vinham judeus que estavam espalhados pelo mundo inteiro a Jerusalém, e ali naquela festa chamada festa do Pentecostes, 50 dias de festa, diz a palavra de Deus que eles orando, entrou como um vento dentro daquela casa e assoprou ali, ninguém via, mas sentia, o Espírito Santo chegou, porque agora, no tempo dos apóstolos, não era dado como gotejo, não era pingado como gotas, mas agora o Espírito Santo veio
derramado como uma cachoeira. Mas agora olha a diferença, escuta, igreja. O Espírito Santo veio como uma cachoeira, mas ele veio para ficar. Aleluia. Ele veio para ficar. Ele não veio para trazer poder e depois sair da vida daquela pessoa, daquelas personagens e abandoná-los, não. E voltar esporadicamente na hora que Deus quer usar, que quer enchê-los, não. Ele veio para ficar, porque a promessa é que o Espírito Santo estaria com eles, mas depois ele viria definitivamente para ficar no coração, na vida de cada um, usando, capacitando, dando graça, dando poder e fazendo de nós instrumentos vivos na mão do Deus vivo. É isso que Deus quer fazer por intermédio da tua mão. Você e eu não somos instrumentos do diabo, não somos instrumentos de nós mesmos. Você e eu somos instrumentos poderosos com o Espírito Santo na mão de um Deus vivo. Quem crê nisso? Que você é um instrumento poderoso na mão de um Deus vivo. Sabe por quê? Porque o Paráclitos veio e ele fez, e agora fez naqueles dias e quer continuar fazendo nas nossas vidas. Ele se manifestou, usou a Pedro, usou os demais e começou a usar a igreja. E eu tenho algo para falar para essa igreja que está aqui nesta noite. Aleluia. Termino a minha mensagem dizendo a vocês: o Espírito Santo está aqui, irmãos. Aleluia. Será que nós estamos adormecendo o Espírito Santo? Será que nós estamos fazendo com que ele seja extinto na nossa vida, extinguido na nossa vida, barrado na nossa vida? Escuta bem, para terminar, entra numa lógica comigo. O Espírito Santo, que é o Paráclitos, ele quer ter um relacionamento conosco. Ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós. Mas vocês pensam que quem está dentro de nós tem prazer de ficar parado? O Espírito Santo é vivo. Olha quantas coisas ele, como uma pessoa, ele faz. Ele ensina, ele convence, ele intercede, ele se entristece, ele guia, ele ajuda, ele faz tantas coisas maravilhosas, faz lembrar das coisas de Deus. O Espírito Santo, ele tem funções específicas. Ele é uma pessoa. Imagina se nós pegamos o irmão, vem cá, meu querido, por favor, só para te usar como exemplo, não querendo te envergonhar. Presta atenção, o Espírito Santo, vamos supor, só usando o irmão, ele é o irmão aqui, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Agora, imagina se eu pegar o irmão, peça a Bíblia aqui, querido, peça a Bíblia. Se eu pegar o irmão, pode ficar calmo aí, e pegar e fazer assim, fica com o braço levantado. Pegar o outro braço e fazer assim. Se eu começar a colocar os membros do corpo do irmão da maneira que eu quero, eu vou olhar para ele e vou ter somente uma definição lógica, que ele não é um ser humano com a sua vontade evolutiva, mas ele está sendo comandado por mim. Então eu vou dizer que ele não é um ser humano com a sua própria vontade de querer levantar a mão ou de abaixar, de querer abrir o olho ou de querer fechar, porque ele vai ser comparado a uma máquina. O Espírito Santo não é uma máquina, ele é uma pessoa, obrigado, viva. E ele, se é uma pessoa viva e habita dentro de nós, ele quer trabalhar dentro de nós, ele quer agir dentro de nós, ele quer fazer coisas maravilhosas dentro de nós. E quando você vai para a Bíblia, você vai perceber que o Espírito Santo, dentro da vida daqueles que creem na promessa que ele é o Consolador, que ele age, que ele faz, ele veio para fazer coisas maravilhosas. Ele veio para levantar homens em dons ministeriais, para levantar no ministério, e mulheres também, mas ele veio para dar ferramentas importantes para que nós pudéssemos, através dos chamados dons espirituais, sendo cada um de nós usados e ousados para poder repreender Satanás, pisando na cabeça de serpentes e escorpiões, curar enfermos, fazer maravilhas, e Jesus ser glorificado para a glória de Deus Pai. Vale um amém, vale um glória a Deus. E ele também, além de dar ferramentas, ele veio para fazer algo importante: produzir frutos, para que estes frutos glorifiquem ao Pai que está no Aleluia, céu. Para que estes frutos demonstrem que nós somos pessoas de caráter. Há uma diferença entre dons e entre frutos, que nós não vamos entrar em detalhes, mas é muito fácil de entender. Os dons são ferramentas para edificar a igreja. Agora os frutos
vão edificar a mim pessoalmente e refletir na vida daqueles que estão ao meu derredor. As ferramentas são importantes. Agora imagina um carpinteiro que ele chega lá na obra e ele olha para ele está sem o cinto. Ó, cadê o cinto? Segunda coisa, se olhar para o carpinteiro e olhar, cadê o martelo? Não tem martelo. Cadê o esquadro? Não tem. Cadê os pregos? Não tem. Cadê a bota? Não tem. Cadê a serra de cortar? Cadê a serra de aplainar? Não tem nada. Então o nome dele de carpinteiro não pode ter. Assim é o Espírito Santo dentro de nós. Se ele não agir e nós não deixarmos ele agir, ele vai ficar neutro e aí não vai identificar na nossa vida o porquê que ele está em nós. O porquê que ele veio a esta terra. Ele veio com funções específicas. Veio para habitar em nós, para trabalhar em nós. Mas para nos tirar desta posição de parado. Igreja, precisamos sair do ponto 0 e começar a caminhar no ponto 1, ponto 2, ponto 3. Ganhar almas, fazer maravilhas. Sabe por quê? Porque quem está dentro de mim tem movimento. Quem está dentro de mim tem vida. Quem está dentro de mim quer trabalhar, quer fazer, quer pregar, quer orar para o enfermo. Quem está dentro de mim quer revelar. Quem está dentro de mim quer fazer coisas maravilhosas no Brasil, aqui e aonde nós passarmos, porque esta é a função do Espírito Santo. Aleluia. Você pode aplaudir o Espírito Santo nesta noite? Glória a Deus. Relacionamento. Essa é uma noite de relacionamento com o Espírito Santo. Essa é uma noite de buscarmos o Espírito Santo. A minha pergunta é, enquanto o negócio está pegando fogo, aqui está quente, né? A minha pergunta é, quem gostaria de ser visitado ainda nesta noite pelo Espírito Santo? Quem gostaria de receber uma porção do Espírito Santo? Quem gostaria de não preocupar com mais 10 minutos, porque o meu tempo já está estourado, mas gostaria de voltar para casa e da mesma maneira do primeiro milagre que Jesus realizou. Sabe qual foi o primeiro milagre? Jesus chegou em uma festa, e festa sem vinho, irmão, deve ser péssimo naquela época, devia ser péssimo. Jesus chegou, e quando Jesus chegou, o vinho acabou a alegria, acabou a festa, acabou o festejo, acabou a celebração, porque sem a bebida chamada vinho não tem como se alegrar com o noivo, com a noiva. Acabou-se a alegria, acabou-se a festa. Mas Jesus chegou, mandou colocar água nas talhas e mandou introduzir ao mestre-sala. Quando levaram ao mestre-sala e abriram as tampas das talhas, ali a água havia se transformado em vinho, porque foi uma ordem de Jesus. E aí sabe o que aconteceram? Quando pegaram e começaram a servir para todos e provaram, eles falaram, olha, este vinho estava guardado até agora. Sabe por quê? Porque este vinho é melhor do que o vinho que até agora nós tomamos. É muito melhor, é muito mais doce, é muito mais de qualidade. Isso me dá a entender o seguinte, que o final das coisas que Jesus faz é melhor do que o começo. Aleluia! Tem gente que só gosta do começo, só gosta do meio. Eu quero é o final, porque o final é a minha bênção. O final é a vitória de Deus na minha vida. Aleluia! O final se chama milagre de Deus na nossa vida.